Noite a todos. Eu que agradeço, né? Sempre uma alegria estar aqui no Blossom, né? Que é uma casa que me deu tanto, né? Então, eu tenho muito a agradecer e estou sempre disponível e alegre de poder vir e participar com vocês. Bom, então o tema de hoje, como a Kim me disse, né? É a piedade. E, né, primeiro eu queria falar um pouquinho por que eu acabei escolhendo esse tema, né? E por que eu me deparei com esse texto da Joana, né? Que está nesse livrinho aqui, que é muito, muito legal. Não sei se vai ver, Jesus e o Evangelho. A mensagem, ela está no capítulo 19, né? Sobre a piedade. Assim, nos últimos, acho que desde que começou a pandemia, assim, e agora que eu voltei para o Brasil, né, a gente se depara aqui com tantos problemas, né, tantas pessoas passando por sofrimento, tanta coisa que acontece, às vezes, crimes e violências, né, eu acho que violência de uma forma geral aqui no Brasil, assim, a gente sente isso muito de forma muito forte, né? A gente fica muito sensível a isso, né? E a gente teve recente aqui o caso do Moise, não sei se ali dos Estados Unidos vocês chegaram a acompanhar, não sei como é que repercutiu aí, mas é um africano refugiado, né, que veio para o Brasil fugindo dos problemas lá no Congo, né, que era o país dele, e ele trabalhava nos quiosques lá numa praia no Rio de Janeiro, acho que na Barra da Tijuca, e um dia ele foi lá cobrar, acho que 2 dias que ele tinha trabalhado, e espancaram ele até a morte lá na praia, lá perto dos quiosques, assim. Foi, assim, algo muito chocante, né? E eu acho que muita gente se compadeceu, e eu fiquei pensando um pouco, assim, como que eu me sinto em relação a isso, né? Assim, tem o sofrimento do Moise, né? Alguém que veio aqui para o Brasil procurando uma vida melhor e sofreu isso. A família dele que viveu tudo isso e hoje vive com muito medo. As pessoas que estavam lá e que viram esse crime assim bárbaro acontecendo, essa brutalidade e não conseguiram reagir, né? Ficaram indiferentes. E os próprios algozes, né? As pessoas que estavam lá e fizeram isso, nossos irmãos, né? E a gente, como espírita, a gente sabe, né? Que o mal é uma ignorância, né? São espíritos ignorantes, mas como que a gente se sente em relação, né, a toda essa violência? E aí eu acabei chegando nesse texto da Joana de Ângeles, e ela aprofunda um pouco essa questão da piedade, que é o que a gente vai discutir hoje. Então, antes de tudo, eu queria perguntar para vocês, assim, qual a primeira coisa que vem à mente de vocês sobre piedade? Sem pensar muito, assim, o que vem à mente? Pode ser uma palavra, uma frase, uma imagem. Podem escrever no chat ou abrir o microfone. Jesus, Compaixão, perdão, compaixão, empatia, Jesus, fraternidade, caridade, compaixão. Isso mesmo, pessoal. Essa é a primeira coisa que vinha à minha mente também é, quando eu pensava em caridade. Amor, diz a Dilsa, né? No dicionário, Ângela, um dos caminhos que nos leva a Deus. Muito legal. O dicionário fala duas coisas, né? Demonstração de amor, o afeto pelas coisas religiosas, no sentido de devoção, e compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, misericórdia. Né? Deixa eu ver que a Norma colocou vontade de ajudar, perdão, amor, empatia. E a gente
pensa bastante nessas... eu acho que é o que todo mundo pensa mesmo. Acho que vocês falaram muito bem. Vocês estão vendo? Eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar uma imagem aqui com vocês agora. Deixa eu ver. Aqui. Vocês conhecem essa obra, A Pietà, de Michelangelo? Sim. Alguém já visitou? Ela está lá no Vaticano, né? Alguém de vocês já visitou? Já viu ela? Eu já vi, E Cidinha. como é Eu que foi, também. Cidinha? Ai, Eu também já fui lá. é muito lindo, é uma coisa assim que você vê. Michelangelo esculpiu essa pedra com a alma, porque vê a mãe Maria segurando o filho, é muito lindo. Acho que aí você tem a piedade, a compaixão que Maria teve com os que causaram a morte do seu filho. E a A piedade, piedade. do que construiu isso, do que fez essa... Ele mostrou piedade no coração dele quando ele fez essa imagem maravilhosa aí, não? É linda, né? Eu li que as pessoas sentem uma energia muito forte Foi. quando visitam lá essa obra, né? E eu descobri que ele tinha 24 anos quando ele esculpiu. É muito impressionante mesmo, né? E eu também descobri que, na verdade, Pietà, né, esse tema, ele vem desde da Idade Média, né, para retratar assim, a dor e o sofrimento de Maria, só que as figuras anteriores, tanto em pinturas quanto em esculturas, assim, elas eram bem, assim, as feições de Maria eram de uma dor muito grande. E aqui nessa Pietà a gente vê que o rosto dela, né, é um rosto sereno, assim, como que aceitando, né, o destino aí que Deus, né, preparou para Jesus. Agora, queria mostrar para vocês uma segunda. Então, essa foi quando ele fez quando ele tinha 24. E aí, quando ele tinha 80 anos, 88, quando ele morreu, o Michelangelo, ele estava trabalhando numa outra Pietà, ela ficou inacabada, né? Dá para ver que só assim as pernas estão um pouco acabadas, mas o restante todo está bem bruto ainda. Na verdade, assim, tem muito mistério em torno dessa Pietà, porque parece que ele começou de um jeito e ele foi mudando como seria essa Pietà. Até tem um pedaço aqui na esquerda que era para ser um braço, deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui, ó, era para ser um braço, e aí ele acabou tirando fora, né? Ele ia tirar fora esse pedaço, e a gente vê os dois, né? Jesus e Maria numa posição. Se a gente olhar aqui na foto da direita, Jesus ele está carregando, parece que ele está carregando Maria, né? Está ajudando ela, está amparando ela. E aí existe muitas interpretações assim de por que ele faria isso, mas eu achei legal mostrar isso para... eu acho que simboliza um pouco o que a Joana, né, coloca sobre a piedade nesse texto, né, que ela explora um pouquinho mais isso, né, que a gente sai de uma piedade onde esse sentimento de compaixão, ela expande a piedade para que é maior esse sentimento de piedade, que tem a ver com algumas coisas que vocês colocaram aí, dessa vontade de ajudar, de caminhar a Deus, né? Então, não é uma coisa passiva, não é um sentimento vazio, né? Que ela chama de a piedade, é aquele sentimento que passa assim que a gente... que é aquele fator, né, que fez surgir a piedade. Deixa eu só achar aqui a tela de novo, pessoal. Me perdi aqui. Tem muita janela aberta no meu computador. Aqui.
Então, ela vai mostrar para a gente, assim, uma riqueza maior sobre o que é piedade. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da mensagem dela, e na mensagem dela, ela é muito bonita, assim, alguns trechos eu vou ler porque parece quase que uma poesia. Mas ela começa explicando, assim, falando de Jesus, de como que era a piedade de Jesus, porque ele foi a pessoa mais piedosa, né? Como é de se esperar, né? Ele é o mais tudo que esteve aqui na Terra, ele também foi a pessoa mais piedosa que já esteve aqui com a gente. E ela começa explicando, então, que essa piedade, ela vem da compreensão que Jesus tinha das nossas fragilidades morais, das nossas fraquezas, da ignorância ainda, né? Então, imaginem, naquela época de Jesus era divertimento ver leão comendo gente, né? As pessoas iam para um lugar para assistir, né? As feras lá devorando pessoas. Então, assim, apesar de a gente achar que hoje tem muita violência, né? Assim, antigamente, né? No passado, a violência ainda era muito maior. Então, é nesse contexto que Jesus vem e ele compreende tudo isso, né? Ele compreende essas nossas fragilidades, a ignorância da humanidade naquele momento, e ele veio, né? Justamente o que moveu ele a vir até nós foi a piedade, né? E aí ela fala que a piedade de Jesus, apesar de ele entender todo essa nossa fragilidade, e as nossas falhas morais, ele não lamentava, né, as pessoas, ele não estimulava a penúria interior de quem estava em sofrimento, né, ou quem estava passando por essas dificuldades todas, né? Ele sempre tentava elevar as pessoas, né, ao reino de Deus, mostrando que o reino de Deus podia ser conquistado por todos, né? Então, e ela diz que isso que é diferente da piedade convencional, né? Que é essa, assim, que às vezes eu vejo que acontece muito comigo. Por exemplo, eu vejo uma pessoa, um pedinte na rua, né? Às vezes a gente até ajuda, mas se afasta, né? Às vezes a gente esquece, né? Aquilo passa, ou, né, a gente vê alguém sofrendo, a gente, né, faz uma prece e tal, depois às vezes a gente acaba esquecendo. Ela falava que a piedade dele, né, ela é uma piedade então, que buscava ajudar a pessoa a não lamentar a situação que a pessoa estava, e da mesma forma ele era uma piedade que não não se fazia humilhante para a pessoa que recebia a piedade, né? Então, ele ajudava de uma forma, né, sem colocar a pessoa numa postura inferior, né? Sempre considerando que aquela situação que a pessoa passava era uma experiência de crescimento interior, aquela dificuldade, né? Não era algo que fazia a pessoa se sentir inferior. E então ela explica, né, o que é a piedade, né? Depois de falar de Jesus, de como ele era piedoso, então ela fala que a piedade, ela nasce, sim, ela parte desse sentimento de compartilhar a dor daquela pessoa que está sofrendo, mas com a ação de tentar diminuir aquela dor, né? Então, não é uma coisa passiva, assim, só um sentimento que fica nisso mesmo. É um sentimento que parte, né, dessa compreensão do sofrimento do outro, da necessidade, e aí disso vem a vontade de a gente ajudar. Então, ela tem esse potencial dinâmico, né? Ela não fica só nessa... isso é só o começo, né? Até a vontade de ajudar, é mais do que isso, né? Então, ela diz ainda que a piedade, ela é uma das filhas preferidas do amor, porque ela vai surgir na gente quando a gente conseguir se elevar, né? E tiver um nível de consciência maior da posição que a gente está, né? E ela pode se expressar de mil maneiras, né? Pode ser
né, sentir a dor, né, junto com aquele que está sofrendo, né, sentir a dor da pessoa, chorar, né, pelas feridas morais daquela pessoa, dar um medicamento, né, para curar as feridas do corpo daquela pessoa. Então, diversas maneiras que a gente tem, né, de expressar a piedade. E, né, e com isso, né, quando a gente se eleva, a gente entende isso, então a gente vai, porque a gente ama essa pessoa, né, porque a gente vai querer minimizar o sofrimento, né, vai vir junto desse sentimento de amor, né, essa vontade de minimizar o sofrimento da pessoa. E aí ela ainda fala que a piedade é mais grandiosa ainda quando ela atinge o fulcro oculto dos sofrimentos íntimos. Então, quando a gente vê a dor de uma pessoa, né? Sabe aquelas pessoas que ocultam a dor, assim, que não reclamam, mas elas sentem no fundo do coração. Quando a gente tem piedade por essas pessoas que a gente sabe que estão passando por um sofrimento e fazem de tudo, né, para não reclamar e passar por aquela situação. Então, se a gente, né, consegue ser piedoso nesse momento, e aí a piedade pode ser o silêncio que sabe ouvir, pode ser a palavra oportuna que esclarece, né, alguém que precisa um esclarecimento melhor para diminuir essa dor, né, porque passa, um gesto de entendimento, né, uma palavra de consolo, e até a participação, né, nessa dor. E aí ela cita o exemplo do Cirineu, aquele que ajudou Jesus, né, a levar a cruz até o Calvário, na anonimidade, né, muito pouco se fala dele, mas, né, ele foi conclamado lá a ajudar e ele, né, no momento lá de sofrimento de Jesus, ele ajudou a carregar a cruz, né? Então isso é a piedade também. Então, essa nossa, digamos, eu não vou falar nem sentimento, mas essa nossa ação, né, de piedade, né, com as outras pessoas, ela tem que ser espontânea, tem que ser discreta, né, espontânea, rica de paciência, e ela não se cansa, né? Então, essa é o que a gente deve buscar, né? Como essa verdade, eu diria, né? A verdadeira piedade, como a Joana explica aqui. E além de fazer tudo isso, né? Pelos outros, né? De trazer esse bem, né? Para esse nosso próximo que está sofrendo, ela faz a gente olhar para dentro também. Porque se a gente olha e a gente compreende e a gente quer ajudar, isso quer dizer que a gente já passou por situações, né, que a gente superou e a gente sabe quanto aquilo é difícil, né? Talvez tenha sido até numa encarnação anterior, pode ter sido na presente, mas faz a gente voltar para dentro, né? E lembrar o quão é difícil passar por algumas situações na vida. E por esse motivo ela é um antídoto contra o orgulho e o egoísmo, né? Porque a gente olha para fora, né? Força a gente a olhar para fora, né? E quanta coisa está acontecendo ao nosso redor, né? No nosso mundo, e comparar, né? Com o que a gente já conseguiu alcançar, o que a gente já conseguiu superar. E olhando o sofrimento do outro, né? Se compadecendo e tomando ação, né? De auxílio, a gente vai ser menos egoísta, né? Eu lembrei quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei de uma passagem, acho que é bem famosa de Chico, que ele falava que quando ele começava a reclamar muito da vida, Emmanuel mandava ele visitar os enfermos e nos lugares, né, onde as pessoas estavam sofrendo muito, para ele parar de reclamar da vida, né? E eu acho que
que isso é muito, assim, acontece muito com a gente, né? Eu falo muito isso, às vezes, não para a gente, né? Mas eu falo até para os meus filhos, né? Quando começam a reclamar da comida, né? Eu falo, ó, tanta gente lá na rua que não tem nem o que comer, que está lutando dia a dia, né? Para ter um pãozinho para comer, a gente realmente não pode reclamar da comida que a gente tem na mesa, né? Então, por isso é um antídoto contra o orgulho, né? Quando a gente entende, compreende o que está acontecendo ao nosso redor, né? Que o nosso mundo é um mundo onde tem muita gente que está sofrendo e muitas vezes sofrendo muito mais que a gente. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Tranquilo? Então, vou adiante. Tá bem. E aí, né, tem uma frase de Paulo que diz que a gente tem que se exercitar na piedade, né? Que é importante que a gente se exercite. E a Joana diz que ninguém é destituído desse sentimento piedoso. Todo mundo tem a piedade dentro de si, só que às vezes a gente não consegue expressar, né? Não consegue externar a piedade. E por que a gente não consegue? Ela fala que a gente pode ser vitimado por conflito de culpa, né? Aí entra numa questão até psicológica, assim, que se tiver algum psicólogo que quiser comentar isso, né? É algo bem interessante, né? O que eu entendo aqui por conflito de culpa, né? É a gente ter uma ideia negativa, né, de alguma coisa que nos faz impedir de realizar um desejo, né? Então, por exemplo, eu vejo sofrimento, eu sei que eu deveria ajudar, mas tem alguma coisa dentro de mim que me impede, algum conflito, algum preconceito, alguma experiência que eu tive, né? Alguma coisa que me faz com que eu não consiga realizar aquele desejo, né? Então, a gente pode ter conflito de culpa, né? Questões de inferioridade, né? Não se sentir, por exemplo, bom o bastante para poder ajudar, não se sentir suficiente para consolar alguém, né? Para dar uma palavra de apoio, né? Ou, às vezes, se a gente tem muita presunção, né? A gente acha que não precisa ajudar, que cada um tem que se virar mesmo, né? Então, assim, a gente tem que tirar essas amarras da gente, né? Que nos impedem de exercitar a piedade. E aí, a Joana volta a falar um pouquinho mais de Jesus e a piedade dele, né? E aí ela fala assim, que uma das chaves, né, para a piedade é a compreensão das necessidades humanas, né? A gente ter a consciência de que todo mundo tem necessidade, de que todo mundo está aqui, né, passando por experiências, provas, expiações, né, questões difíceis. E aí ela fala de dois componentes bem interessantes da piedade. De um lado, a piedade é como uma mãe devotada e solícita que entende a necessidade dos filhos. E, de outro lado, ela é como o pai discreto e trabalhador infatigável que vai fazer de tudo, né, para que a família fique saudável, né, e para cuidar da família e manter ela sã e saudável. Então, tem esses dois aspectos, né, o feminino e o masculino. E aí ela fala que a piedade então expressa essas duas naturezas do ser, que quando se unem, eles se harmonizam em perfeita sincronia vibratória, né? E a gente sabe que, como espíritos, nós não temos, né, sexo, né? O espírito não é nem masculino nem feminino, não tem. E a gente reencarna ora mulher, ora homem, né? E a gente vai desenvolvendo, né, essas duas naturezas, né? E hoje em dia a sociedade vai evoluindo e assim, conforme o ser mais se eleva e a humanidade vai evoluindo, cada vez mais as pessoas conseguem manifestar esses dois lados, né? O lado que cuida,
que acolhe, né, que compreende as necessidades, e o lado que se esforça e que trabalha, né, para prover. E aí ela fala que Jesus, né, então, ele né, como um espírito perfeito, ele tem as duas coisas, né? Ele já expressa perfeitamente essas duas naturezas. E aí, achei bem interessante que ela fala que quando a gente consegue, então, né, mesclar essas duas naturezas, o feminino e masculino, a gente transforma os hormônios em ondas de energia que vibram em todos os músculos e aliviam tensões, ao mesmo tempo vitalizando os campos sutis da alma e vinculando, né, à lei de Deus, da onde a gente, né, a Deus, de onde a gente vai conseguir obter mais poder e vitalidade, que era o que Jesus tinha, né? Jesus, ele conseguia, né, a sua vitalidade dessa comunhão que ele tinha com Deus, né? E a gente vê que na passagem dele pela Terra, ele expressava essas duas coisas, né? Tanto o cuidado, o acolhimento, quanto aquela energia que faz as coisas se movimentarem, né? E, então, né, a gente, né, para exercitar a nossa piedade, a gente tem que buscar esses dois lados também, né? O lado que compreende, que quer ajudar, e o lado que faz, né? O lado que executa. E aí, né, então, esse é o momento máximo da humanização, né? Esse termo também, humanização, parece muito ligado à piedade aqui no texto da Joana. Ela muitas vezes fala em humanização, em humanizar. A piedade é uma humanização, né, do ser, né, de ser capaz de entender, né, a humanidade e poder contribuir com a obra de Deus, né, através da piedade e da caridade com os nossos irmãos. E aí, aí ela fala da parábola do óbolo da viúva. Eu tenho certeza de que todos vocês devem saber, né? Essa passagem do óbolo da viúva. É óbolo, né? Nossa, deixa eu falar óbolo. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Ela estava entregando essa ajuda, que eram pequenas moedinhas, e ela se perguntou se diante de todas aquelas moedas, né, e cofres tumultuados e cheios que poderiam ser compartilhados, se o dela não era muito simples e muito pouco. E nessa fala, Jesus nos ensina que o que vale é a nossa intenção, que o nosso pouco pode se tornar muito diante daquilo que o outro precisa. E que às vezes o nosso cofre está tão cheio, né, volumoso, que a gente vai dar o supérfluo, mas não vai dar aquilo que nos faz falta. E a caridade não é dar o supérfluo, é dar aquilo que nos é difícil. E sempre que eu penso nessa parábola, Elaine, eu lembro do pão. A multiplicação de pães, eu faço o raciocínio um pouco contrário, assim, a gente tem um pãozinho só, nós somos a viúva. E a gente olha e fala, meu Deus, esse pãozinho é para minha família. Mas se eu pego esse pãozinho e divido, não vira dois? Uma metade, outra metade? Então, na nossa simplicidade, no entendimento da caridade, a gente multiplica esse pão também. Esse seria o óbolo da viúva, nas nossas questões materiais e morais. Entendi assim. Obrigada, Carol. Isso mesmo, só para a gente relembrar, essa é a mensagem, né? E essa mensagem, ela está muito atrelada com a caridade, né? Sempre que a gente, né, lê até no Evangelho, ele está no momento, né, que fala da caridade, fala do óbolo da viúva. E esse capítulo sobre piedade, a Joana coloca uma frase lá no início, que é dessa passagem, que fala assim, deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Eu perguntei, mas por quê? Né? Essa é uma parábola sobre a caridade, né? Deu tudo mesmo que tinha sobre o sustento. E aí depois aqui ela explica por quê.
E aí eu pergunto, né? Porque o que faz uma pessoa dar tudo o que tem? O que moveu a viúva, né? Que tinha muito pouco, a dar tudo que ela tem. Não é interessante a gente pensar nisso? Né? Por quê? E aí a Joana, ela explica assim, ó, desprendimento das coisas materiais, a Mimi falou. Mas olha só o que ela coloca. Ela compreendeu que também era ser humano, que fazia parte da comunidade, viúva, mas não extinta, que vibrava desejando que a sociedade se mantivesse nos níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, tornando-se necessária também a sua cota, por menor que fosse, e então ofereceu tudo de que dispunha. Então, olha só que bonito, ela era já tão elevada que ela sentia como partícipe, né, dessa sociedade e por mais dificuldade que ela tivesse, a vontade dela de fazer com que aquela comunidade, né, se mantivesse, né, nesses níveis aceitáveis e que as coisas fossem se tornassem melhores, ela deu tudo que tinha. Diga, Norma. Acho que está no capítulo 13, né, do nosso Evangelho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua direita, né? Tem um item, acho que é 17, que vai falar da piedade. Isso. E ela vai falar que a piedade nos aproxima dos anjos. Então, veja, né, o caso da viúva, né, que deu aquelas pequenas moedas, era realmente um símbolo da sua superioridade. Porque quando Jesus observou, ele estando no templo, que chega um fariseu e coloca as moedas de ouro, e essas moedas tilintavam, né, fazia aquele barulho no gasofilaço, né, chamava atenção. E quando ele saiu, vem a viúva. E o barulhinho da moeda dela não fez nada, porque era tão sem valor. E aí é que Jesus fala dessa lição, né? Dessa beleza, né? Então, por isso que esse gesto dela realmente se aproximou dos anjos, né? Da linguagem dos anjos, né? Então, mostrou a superioridade daquela simples mulher, né? E ela se sentia no dever de ajudar, porque quando a gente, né, fala até dos anjos, né, eles estão na posição de ajudar, né, nós que estamos aqui, né, os nossos mentores, cada um está na posição, né, de por piedade, né, de nós nos ajudar, né, e ela tinha esse sentimento, né, esse sentimento de que ela precisava participar da ajuda, ela precisava participar da construção do reino de Deus, né? Então, dessa forma, ela estava participando, por menor que fosse a contribuição dela. E a piedade também, nesse mesmo capítulo, vai falar que ela é irmã da caridade, né? Isso, elas andam juntas, né? Elas andam juntas. E até a Rosana lembrou, né? É precursor da caridade. Então, a gente discute muito a caridade. Às vezes, quando a gente fala da caridade, né, a gente fala qual que é a verdadeira caridade, a diferença com beneficência, filantropia, né? Que tem a questão da intenção, né? Eu tô doando, né, um dinheiro, por que eu estou doando, né? Porque eu tenho a intenção realmente de ajudar ou porque eu quero aparecer, ou enfim, eu acho que se eu ajudar eu vou para o céu, né? Então, a piedade é a precursora da caridade, porque ela é o que dá esse sentimento legítimo da caridade, né? De você fazer aquele ato por amor àquelas pessoas que estão precisando né, daquele auxílio, sem interesse, né, Cidinha? Com desinteresse.
Então, é isso. Então, diga, Rosana. Está com a mãozinha levantada? Desculpa, mas eu queria só narrar um fato que aconteceu há muitos anos, no início, quando eu fui fazer campanha do quilo, e a gente foi num bairro muito pobre, né? E aí, quando a gente bate nas casinhas, e uma senhorinha, ela pegou o macarrão e ela partiu esse macarrão ao meio e doou. Então, ela precisava, mas ela doou. E aquilo marcou muito. E assim, quando a gente começa a conversar com pessoas que falam, né, sobre a campanha, a maioria já passou por uma situação assim, onde a pessoa doa do que está precisando, né, do seu sustento. Então, assim, representou muito, né, essa... Aí a gente lembra o obra da viúva e essa caridade, né? Obrigada, viu? Obrigada pelo exemplo, Rosana. Eu já ouvi falar disso também, que às vezes as pessoas que mais doam são aquelas que menos têm nas campanhas do quilo, né? É verdade. E aí, então, assim, esse exemplo da viúva mostra a questão da humanidade, desse sentimento de humanidade, né? De fazer parte desse mundo, né? Desse planeta, de estar junto e querer evoluir junto, né? Então, aí ela fala que Jesus, né? Que estar vivo é participar do movimento humano, não atrapalhar a marcha do progresso e contribuir, cada um contribuir com a sua parte, no mínimo que se apresente, né? Então, exercitar a caridade é isso, é a gente querer participar, né? A gente estar junto. E ela fala que Jesus, ele nunca se afastou, assim, ele nunca se alienou dos problemas do dia a dia das pessoas, né? Ele pescava lá junto com os pescadores, ele participava, né? Tem o casamento, as bodas de Canaã lá, né? Das festividades, as questões dos impostos, né? Assim, ele participava da vida das pessoas, do dia a dia, né? Ele nunca se omitiu, mas assim, a postura dele, claro, era uma postura sempre de superioridade moral. Ele tinha, né? Ele tem, né, a sabedoria e o discernimento para dizer as melhores coisas em todo momento, para tomar as melhores ações, coisas que a gente ainda não tem, né? Que a gente está aprendendo. Às vezes a gente muitas vezes não sabe se portar quando a gente vê uma pessoa ali em sofrimento. Às vezes a gente não sabe qual é a melhor coisa a fazer, né? Isso Jesus, ele, né, já tinha todas as ferramentas para ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, assim, o nosso exercício também passa por isso, né? Para a gente buscar a melhor forma também de a gente poder contribuir, né, em humanidade. Então, né, a piedade de Jesus é sinal, né, da compreensão dele do processo evolutivo. E aí, eu queria só colocar aqui, deixa eu ver, vou compartilhar aqui agora de novo. Tem, então, essa frase, né, do... Ai, não compartilhei. Agora sim. Tem essa frase, né, de Paulo, né, que fala numa carta, né, a Timóteo, ele fala: exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Né? Então, não que a gente não deva fazer exercício físico, né? Claro que ajuda, né? A gente tem que cuidar do nosso veículo físico também, né? Mas se o exercício físico para alguma coisa, né, para pouco é proveitosa, a piedade para tudo é proveitoso, né? Porque, como disse a Norma, né, vai nos aproximar dos anjos, né? Vai fazer a gente ser cada vez mais humano, né? Vai ajudar a gente a transformar o nosso planeta, né? Que está precisando tanto de piedade. E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Então, a última
essa aqui. É como a Joana termina essa mensagem, né? Ela repete de novo, né? E deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento, lecionando, né? Ensinando que à medida que mais se dá, mais se enriquece o coração de piedade e de alegria de viver, né? Porque quando a gente participa mesmo da dor do outro e a gente consegue ajudar, é uma alegria, né, para a gente, né? Isso traz alegria para a nossa vida, né? E enriquece muito o nosso coração. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Queria ouvir um pouquinho de vocês, comentários de vocês aí sobre... Obrigada, Elaine. Eu acho que a Verônica, você teria perguntinhas, por favor? Oi, Elaine, nós temos sim algumas perguntinhas que chegaram pelo privado. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Como diferenciar a piedade do sentimento de pena? O sentimento de pena é aquele, né, que é a piedade convencional, né, que a gente... que fica só, é o começo, talvez, da piedade, né? Mas o sentimento de pena, ele, às vezes, eu acho que ele coloca a pessoa como inferior, né? Aquela, né? Quando a gente fala, é digno de pena, né? Uma expressão que denota onde a gente parece se colocar numa posição superior, né? E a piedade não é isso, né? É a gente compreender que todo mundo está passando por um processo evolutivo e uma hora ou outra nós vamos precisar, né, da piedade também, né? Não são só aqueles que estão passando por necessidades materiais que precisam de piedade, né? Muitas vezes uma pessoa que tem tudo, que tem todos os recursos materiais, ela tem um sofrimento aí, uma angústia, né? Que é também né? Uma prova difícil, né? E que vai precisar da piedade. Então, todos nós, né? Em algum momento precisamos de piedade. Então, a gente nunca pode se colocar nessa posição superior, né? Quando a gente está expressando a piedade por alguém, né? Não é questão de sentir pena, né? É compartilhar ou participar da dor do outro. Sim. A Amanda coloca aqui que o sentimento de pena é inativo, não ajuda ninguém, e a piedade é ativa, ou seja, faz a diferença. Exatamente, Amanda, exatamente isso, né? A piedade, ela não produz nada, né? Já a piedade, né, ela é algo que acrescenta, né, que ajuda. Sim. A próxima perguntinha é: como a piedade pode se tornar um alavancamento para a melhoria própria e as dos outros? Eu acho que é a gente, né, encontrando formas, né, de auxiliar o próximo, né, de forma discreta, né, sem expor o sofrimento daquele que está passando, né, de a gente, é a questão de a gente exercitar mesmo, né, procurando, né, ver em cada situação, né, onde tem alguém que está precisando, né, de algum auxílio, alguém que está passando por uma dificuldade, a gente procurar fazer o que é importante naquele momento, né, como a Joana fala no texto dela, às vezes é o silêncio que sabe ouvir, às vezes é a palavra, né, que consola, né, às vezes é o pão que a gente dá, às vezes é um abraço, né? Então, a gente sempre pode alguma coisa, né? Então, a questão é a gente sentir e tentar buscar no nosso íntimo, né? O que a gente poderia, do que a gente tem, contribuir para diminuir o sofrimento daquela pessoa. E na humanidade em geral, né? Eu acho que, né, quando a gente fala assim
da violência, né? Nas redes sociais é uma coisa que se discute muito, né? Como as pessoas estão agressivas, né? É a gente, né, saber silenciar ou não se omitir, né? Como Jesus, ele não se omitia em muitos casos, mas ele agia, né, com sabedoria. Às vezes, por exemplo, a gente vê hoje muito essa discussão do racismo, né? Então, às vezes a gente vê um ato de racismo, uma expressão de racismo, alguém sendo ofendido, a gente, né, não se omitir, mas não se omitir de uma forma, né, também não violenta, de uma forma, né, que possa contribuir positivamente, né? Então, eu acho que a gente precisa atuar muito, né, mas atuar sempre, né, buscando fazer isso com sabedoria, com discernimento. Sim. Muito obrigada, Elaine. A próxima pergunta é: o que significa dizer que a piedade é a virtude que nos aproxima dos anjos? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso já, né? Que a Norma até comentou, essa é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item lá sobre a piedade. E é justamente, né, quando a gente pensa nos anjos, eles nos auxiliam, né? Eles tentam nos inspirar e orientar as nossas ações aqui na Terra, né? Os nossos, se a gente for pensar nos nossos mentores, né? Então, eles trabalham para o nosso crescimento, né? E para que a gente evolua. Então, se a gente consegue fazer isso pelos outros também, né? A gente está atuando como anjos, né? Se a gente consegue ajudar, consegue, né, inspirar, consegue dar a mão, né? Falar uma palavra que a pessoa precisa ouvir, acho que a gente estamos nos aproximando, né, do que um anjo faz. Acho que é Certo. nesse sentido. Obrigada, Elaine. Chegou uma perguntinha aqui. Nós espíritas, ao meu ver, temos mais facilidade de termos piedade, mas a humanidade em geral não. Na sua opinião, quais seriam os bloqueios que levam o homem a não ter a piedade? E, assim, a própria Joana coloca, né, que todo mundo tem, né? É uma coisa que está dentro da gente, a piedade, né? Se importar com o próximo. Mas, às vezes, a gente pode ter alguns bloqueios, né? Ela mesmo fala lá dos conflitos internos, da presunção. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar internamente, assim, para si mesmo, né? Eu vejo o sofrimento do outro, por que que eu não consigo ajudar, né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E eu, assim, eu não sei se nós espíritas somos mais, não sei se dá para dizer, porque a gente vê tanta gente que não é espírita também, e que é piedoso e que ajuda, né? Eu acho complicado a gente classificar isso, né? Eu acho que a gente tem mais responsabilidade, porque, né, a gente tem o conhecimento da nossa responsabilidade como do sentido de a gente estar encarnado aqui na Terra, né? E por tudo que a gente sabe, a gente já conhece, eu acho que a gente tem responsabilidade. Mas, assim, eu vejo que mesmo, né, pessoas que não são espíritas, tem muita gente que realmente é muito piedosa e muito caridosa, né? Então, mas eu acho que todos, independente se é espírita ou não, né, todos têm dentro de si a piedade, né, e a gente deve buscar, né, entender por que a gente não consegue, né, às vezes, nem sempre, né, ou em alguns casos, expressar essa nossa piedade. Obrigada. Temos mais duas perguntinhas.
A Norma também está com a mãozinha levantada. A Norma está com a luzinha levantada, pois então, Norma, pode falar. Então, complementando, né, de como a gente adquirir essa piedade, a Joana nos alerta bastante para nós começarmos a olhar e a observar os invisíveis da sociedade. Então, se você está numa farmácia e vê chegar alguém bastante simples, comecem a observar e a gente vai realmente desenvolvendo essa piedade. Porque você começa a enxergar o outro, que até então a gente não tinha esse hábito. Num supermercado, alguém que está lá fora. Então, comecem a observar os invisíveis da sociedade, que aí cala em nós e começamos a ter esse sentimento piedoso, não de pena, porque pena, como disse muito bem a Elaine, a gente denotar que somos superiores, né? E não é nada disso, mas é a compaixão, é a piedade, né? Então, é um exercício bastante legal para fazer esse que a Joana nos dá a pista. Obrigada. Obrigada, Norma. Obrigada, Norma. Então, eu acho que nós temos 3 minutinhos. A última pergunta seria: como a piedade está relacionada com a reforma íntima? Eu acho que a piedade, ela nos faz, né, ser menos egoístas, né? Eu acho que o egoísmo, né, que é a grande chaga, né, da humanidade, quando a gente se torna mais piedoso, quando a gente consegue exercitar a piedade, a gente vai diminuindo o nosso egoísmo. Eu acho que isso tem tudo a ver com a reforma íntima, né? A gente, né, também essa questão de a gente, né, tentar entender esses bloqueios que nos impedem, às vezes, de ajudar, mas principalmente o exercício, né, vai ajudar a gente a ser menos egoísta, menos orgulhoso, né, e amar mais o nosso próximo. Obrigada, Elaine. Nós chegamos ao final das perguntas. Se alguém mais teria alguma pergunta, não sei. Tá, a Rosana acho que levantou a mão, Verônica. Eu queria só compartilhar, porque eu escutei isso ontem, quando a Norma falou, né, com a questão dos invisíveis. E aí uma colega, ela disse que adentrou no mercado e ela estava assim, muito apressada e ela não viu, tinha uma pessoa que estava lá pedindo. Quando ela fez aquela compra pequena, quando ela estava no caixa, a moça do caixa disse assim a ela: esse senhor está aqui há tanto tempo e ninguém fez nada por ele. Começou a conversar com ela. Quando ela escutou aquilo, aí ela foi, né? Pegou, comprou alguma coisa para aquele senhor e deu. Então, assim, ela não quis dizer o que ela fez, mas, assim, ela quis mostrar que aquela moça, a piedade daquela moça, no caso de quem está falando, né? A vontade de ajudar aquele senhor fez ela conversar com ela. E ela foi e fez, né? Então, assim, é esse olhar que a gente precisa ter. Desculpe, viu, Elaine, que já está no finalzinho. E gratidão pela sua palestra. Foi muito emocionante. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Rosana. Obrigada, Elaine. Então, vamos, Elaine, encerrar com a nossa prece, por favor? E agradecer a todos vocês que estiveram aqui, fizeram as perguntinhas, tá bom? Então, obrigada. Então, vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, abrir o nosso coração para Jesus, nosso amado Mestre, amigo, que tantas lições nos trouxe, que tantos presentes nos deu. Que a gente possa, querido Mestre, fazer um pouquinho melhor hoje do que a gente fez ontem. Que a gente consiga realmente olhar nossos irmãos
com olhos bondosos, com olhos piedosos, que a gente consiga dar o nosso quinhão, a nossa parte nessa tua obra, que é tão grande, que é tão linda, da qual temos a oportunidade de participar, que recebemos o presente da reencarnação, para estarmos aqui mais uma vez, mais uma chance de a gente superar todos as nossas fraquezas, que possamos ser dignos dessa oportunidade, desse presente, que possamos auxiliá-lo na sua obra, praticando a piedade, com sabedoria, ajudando os nossos irmãos com discernimento, sempre conectados contigo, com a espiritualidade, com os nossos mentores, para que possamos tomar as decisões mais sábias, fazer as ações mais corretas, ajudar os nossos irmãos da melhor forma. Que a gente tenha piedade conosco também, que possamos ter a humildade de nos entendermos também como sofredores, como também dignos da piedade, que possamos aceitar a ajuda dos nossos irmãos e que assim, juntos em humanidade, possamos crescer e elevar cada vez mais a tua obra, querido Mestre. Obrigada por essa noite e que Deus abençoe a todos nós, as nossas famílias e toda a humanidade. Que assim seja.